Como é que tá seu inglês? Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre design, tecnologia e carreira fora do Brasil. Então, se você gosta desse tema, já corre, se inscreve aqui no canal e já vai deixando o seu like. Antes de começar de fato o tema do vídeo, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, que eu tô preparando uma maneira nova da gente interagir entre os inscritos aqui do canal e eu, então eu vou explicar um pouquinho mais lá no final desse vídeo. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal sobre iniciar uma carreira fora do Brasil, ou além disso, às vezes você tá aí no Brasil e você quer começar a trabalhar ou prestar serviço como freelancer e etc para empresas fora do Brasil, é sobre inglês. Eu entendo que é uma dor muito comum em vocês e para mim já foi, e para ser bem sincero, às vezes é uma dor para mim ainda, é algo que eu não tô 100% confiante mesmo trabalhando há mais de 10 anos só em inglês. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas de como melhorar e ganhar mais confiança no inglês de uma maneira geral, mas além disso, muito focado também na parte de entrevista, quando você está aí na busca dessa vaga internacional ou desse projeto internacional. Uma coisa muito importante da gente falar aqui é que inglês nativo é uma coisa, inglês fluente é outra coisa e se comunicar em inglês, ou melhor, se comunicar é uma outra coisa completamente diferente. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente fala sobre inglês nativo, é uma pessoa que nasceu e o idioma materno dela é o inglês, assim como o nosso é português, que é a grande maioria das pessoas que assistem aqui esses vídeos aqui no canal do YouTube. Inglês fluente e você poder se comunicar em inglês são os dois que andam um pouco mais de mãos dadas. O que eu quero dizer? Você pode ter um inglês fluente, você pode conseguir entender inglês, responder perguntas em inglês, mas não necessariamente você consegue se comunicar muito bem em inglês. Esse é o ponto. Quando a gente fala sobre conseguir uma vaga fora do Brasil, você tem que levar em consideração que muitas vezes você vai trabalhar com pessoas exatamente igual você que está aí do outro lado. Você vai trabalhar com pessoas onde o inglês não é a língua materna dela. Ela é uma pessoa que ela tem um inglês fluente e ela consegue se comunicar muito bem em inglês. E esse é o ponto chave. Vocês não precisam se preocupar se você tem um inglês A1, B1, B2, C1, C3, sei lá qual a nomenclatura existe, ou se você tem o certificado de Cambridge de inglês, ou o TOEFL de inglês. Eu não tenho, nunca me pediram em nenhum processo seletivo que eu fiz em todos esses anos aqui fora, e sendo muito sincero com vocês, eu acho que se eu fosse fazer qualquer um desses testes, eu ia me sair muito mal, porque eu sei das minhas limitações, eu sei que a minha gramática não é tão boa. Toda vez que eu tenho que escrever um texto em inglês, eu levo muito tempo e eu tenho que ler e reler, mesmo trabalhando há mais de 10 anos só falando inglês. Só que aí você tá falando, pô, Álvaro, então como é que você consegue trabalhar em inglês? Aí vem o ponto. Quando a gente fala sobre trabalhar em inglês, é você conseguir se comunicar em inglês. Essa é a questão. Você tem que ter o inglês bom o suficiente para que as pessoas possam entender a sua mensagem. Muitas vezes, e eu sou bem sincero com isso, eu acho que às vezes eu tô em uma reunião e eu tô apresentando alguma coisa, pode ser que eu use um tempo verbal ou outro errado. Pode ser que eu fale uma palavra ou outra com um sotaque muito diferente, mas o mais importante é que a minha mensagem está sendo passada e as pessoas estão conseguindo entender. Muita gente faz muita piada, por exemplo, fala, tô vendo um tutorial aqui de Figma, um tutorial de programação, e é mó engraçado o sotaque do indiano que tá aqui. Primeiro de tudo, não é engraçado, é o sotaque dele, é a maneira que ele fala. E o segundo, por mais que você tá falando que o sotaque do cara é engraçado, você tá lá assistindo e você entendeu. O que isso quer dizer? Que ele sabe se comunicar. E é isso que a gente tem que focar, em aprender a se comunicar em inglês. Não se preocupe com C1, C2, B1, B2, certificação A, B ou C. Se preocupe em conseguir melhorar e se comunicar em inglês. E aí vem a questão, como que a gente faz isso? O primeiro ponto é o seguinte, você tem que se acostumar a ouvir diferentes sotaques de inglês. Hoje existe uma ferramenta maravilhosa que você com certeza conhece porque você está vendo esse vídeo, que é o YouTube. Tente buscar vídeos ou temas de coisas que te interessem, não só de design ou tecnologia. Sei lá, eu, por exemplo, gosto de triatlon. Então, eu sempre assisto vídeos de triatletas ao redor do mundo e com isso eu vejo o cara da Austrália, eu vejo um cara da Nova Zelândia, eu vejo o cara da Inglaterra, eu vejo um cara dos Estados Unidos. E até dentro dos Estados Unidos existem vários sotaques diferentes. Você tem que começar a treinar o seu ouvido, a escutar sotaques diferentes. E mais do que isso, é papel e caneta na mão. E cada palavra nova que você ouvir, anota. Se você vê que é uma palavra que você pode utilizar no seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante, e aí sim a gente já começa a entrar em uma parte mais específica em design e tecnologia, é assista vídeos de designers, de programadores, canais no YouTube, coisas que te interessem relacionadas à tecnologia em
inglês. Por quê? Porque você vai aprender nomenclaturas muito específicas da nossa área, você vai aprender palavras específicas da área de tecnologia, e isso vai te dar muito mais força e muito mais background em vocabulário mesmo para você conseguir se comunicar em inglês de uma maneira geral. Agora indo para uma parte mais específica sobre entrevistas em inglês. Como que funciona? Eu já falei, acho que não sei quantas vezes eu já falei isso aqui no canal, mas muitas, que o processo seletivo para contratar um designer, ele é o mesmo no Brasil, na Suíça, na China, no México, em qualquer lugar. Você vai ter ali algumas entrevistas, você vai ter que apresentar um teste, você vai ter uma entrevista com RH e etc e etc. Na grande maioria dos casos, as perguntas que você vai receber são basicamente as mesmas. Se não forem as mesmas, elas são muito similares. E aí eu vou jogar aqui para vocês. Eu tenho certeza que se você já fez um processo seletivo, seja ele aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, existem, sei lá, algumas perguntas que sempre te fazem. Tá, por que você quer entrar nessa vaga? Me fala um pouco sobre você e a sua história. Quais foram os seus maiores desafios na sua carreira? Aí vem, se você já sabe que essas perguntas vão ser feitas, por que você não se prepara para elas? Quando eu falo se preparar, é você ter um discurso feito. Eu não tô falando para você escrever ali no Google Tradutor e decorar aquilo ali. Não, você pode sim fazer isso no Google Tradutor ou ChatGPT, qualquer outro tradutor, mas mais importante que isso é você trazer essa tradução para suas palavras, para que soe natural. E a partir do momento que você está falando inglês e isso soa de uma maneira natural, mostra que você consegue se comunicar muito bem. Mais uma vez eu digo, o ponto-chave aqui sempre é a comunicação. É muito importante vocês se prepararem para essa entrevista. Pega todas essas entrevistas que você já fez, todos os processos seletivos que você já fez e começa a identificar esses pontos comuns, essas perguntas que sempre são as mesmas ou muito parecidas. A partir do momento que você já tem toda essa informação, você começa a formular e a se preparar para essa entrevista em inglês. Cara, isso eu falo que vai levar vocês para um outro nível. E não é a questão para um outro nível de inglês, vai levar vocês para um nível onde você vai ser um candidato competitivo. A chave de uma entrevista é você mostrar que você sabe se comunicar. A chave de uma entrevista é você mostrar que você, como UX designer, consegue defender a sua ideia. Se você vai apresentar um design challenge, possivelmente você já sabe quais são as perguntas que eles vão fazer, quais são as métricas que você quer, qual o objetivo que você quer atingir com isso. Cara, vocês têm que se preparar. E do mesmo jeito que vocês se preparam em português, vocês precisam se preparar em inglês. Simples, prático. Façam uma tradução, passem para as palavras de vocês e você vai se mostrar muito mais preparado para essa entrevista. Aí vem um outro ponto também que eu acho que é muito interessante sobre a entrevista. Uma coisa que eu fiz muito lá no começo e eu recomendo todo mundo a fazer é o seguinte: você tá acostumado a falar em português todo dia. Você tá acostumado a trabalhar em português todos os dias. Então, quando você vai para uma entrevista em inglês, é óbvio que você vai se sentir nervoso. É óbvio que talvez você vá travar e não vai conseguir se desenvolver muito bem. Além de tudo isso que eu já falei agora de você estar preparado para essa entrevista, é legal você trocar o chip do português para o inglês. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, você tem uma entrevista amanhã. A partir de hoje, ou na semana que você vai fazer essa entrevista, já começa a consumir muito mais conteúdos em inglês do que em português. Porque você já vai começar a se acostumar a escutar muito mais em inglês. Já começa a assistir mais vídeos em inglês. E aqui a chave, mais uma vez, é: tente fazer ou uma entrevista em inglês preparatória com alguém, e aí mais uma vez eu digo, cara, vai no ADP List, que lá tem várias pessoas que só falam inglês, você consegue agendar uma entrevista, uma espécie de fake interview com essa pessoa, ou até só uma mentoria mesmo, mas que vai ser em inglês. Isso já vai fazer com que o seu chip ele já comece a mudar. É normal você trabalhar o tempo inteiro em um idioma e às vezes você vai chegar no dia da entrevista, você não consegue se desenvolver tão bem. E aí eu digo, eu trabalho o tempo inteiro em inglês e às vezes quando eu tenho que fazer alguma ligação em espanhol, que é um outro idioma, ou em português, que é outro idioma, você sente que faltam palavras. É porque vocês não veem aqui na edição, mas às vezes tem palavras que eu falo que elas praticamente não existem. Eu misturo palavras e crio uma palavra que ela não existe. E não é porque eu não sei falar o idioma, é meu idioma materno. Só que eu tô falando o tempo inteiro em inglês e leva um tempo pra você mudar esse chip. E não é arrogância ou qualquer coisa do tipo, é normal isso. Então, tentem se preparar durante essa entrevista. Na semana, vai só consumindo conteúdo em inglês. Tenta marcar uma mentoria lá no ADP List em inglês para que seja uma entrevista falsa ou alguma coisa desse tipo. Ou tente só se comunicar em inglês com alguém. Isso já vai fazer com que a sua cabeça ela já vai trocando esse chip e vai fazer com que você se desenvolva muito melhor durante esse processo de entrevista. E agora você deve estar falando, pô, é muito legal tudo isso que você falou, mas eu ainda tô nos meus primeiros passos aqui. Eu tô engatilhando no inglês para quem sabe daqui a alguns anos eu buscar uma vaga fora do Brasil. O que eu faço? Eu acho que a chave aqui não é muito diferente de tudo que eu já falei. A chave aqui é você se expor ao máximo ao idioma que você tá querendo aprender
aprender, seja ele inglês, espanhol, alemão, o que for, e a consistência. Dando um exemplo aqui da minha vida pessoal. Como vocês sabem, eu tô morando na Suíça, tô tentando aprender alemão. Eu me matriculei em uma escola que se chama Lingoda, eu acho que eu já até deixei o link aqui embaixo, eu vou deixar aqui de novo, e eu me propus a fazer um desafio que são 60 dias consecutivos de estudo e no mínimo 1 hora, uma aula por dia. Cara, nesses 60 dias eu ainda não terminei. Eu consegui ver uma evolução absurda, porque eu tô tendo um contato constante com o idioma. 1 hora por dia que seja. 1 hora por dia eu vou lá e estudo. Vou deixar o link aqui embaixo, eles têm inglês, tem outros idiomas também. Não é patrocínio nem nada, tá? Isso aqui é uma coisa que tá me ajudando muito e eu acho que pode ajudar vocês também. A chave para você aprender qualquer coisa no começo é você ter constância nisso, seja num idioma, seja num esporte novo e etc. Antes de terminar o vídeo, como eu falei lá no começo, a partir de agora a gente vai começar a fazer uma parada nova aqui no canal. Eu respondo e vejo absolutamente todos os comentários de vocês aqui no YouTube. Só que para aumentar esse nosso engajamento, vamos fazer um trato. Se você deixar uma pergunta aqui, não precisa ser relacionada a esse vídeo, pode ser relacionado a qualquer outro tema de UX ou até a minha vida pessoal mesmo. Deixa uma pergunta aqui nos comentários e no próximo vídeo eu vou responder essa pergunta no final. Então deixem as perguntas aí, eu vou sempre selecionar uma pergunta ou 2 de cada vídeo, depende de quão longa seja essa resposta, até pro vídeo não ficar gigante, mas deixa uma pergunta aqui sobre qualquer tema de UX, eu vou selecionar algumas perguntas e em cada vídeo, semanalmente eu vou responder, vou reservar alguns minutos aqui no final do vídeo para responder essa pergunta, não só nos comentários, mas também aqui cara a cara com vocês. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que ajude vocês nesse momento de buscar uma carreira fora do Brasil, buscar um freela fora do Brasil, ou até você que tá tentando só dar uma aprimorada no inglês no seu próprio dia a dia mesmo. Com alguma dúvida, tem algum ponto, tem alguma coisa a adicionar, achou esse vídeo legal? Pô, comenta aqui, compartilha com aquele seu amigo que tá tentando dar uma melhorada no inglês para iniciar uma carreira fora do Brasil também. Como sempre, eu desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!